Queridos amigos, que alegria iniciarmos mais um estudo do livro Missionários da Luz. O programa é exatamente o estudo das obras de André Luiz através das mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier. O capítulo que nós estamos estudando é o capítulo 11º. E hoje nós vamos estudar o 5º programa. Por quê? Porque esse capítulo é tão extenso que nós dividimos em 6 programas. O de hoje será o 5º. Você se lembra que no programa passado nós vimos Raul sendo atendido por Alexandre, André Luiz, e eles estavam tirando Raul daquele local onde ele estava sob um processo de hipnose. O que nos chamou a atenção foi que Alexandre foi buscar 2 amigos para tirar Raul daquele estado que ele se encontrava de hipnose, porque ele havia se suicidado e começou-se então, depois que ele volta, sai do processo da hipnose, ele começa a relembrar as coisas, vem o sofrimento e ele começa a viver aqueles momentos difíceis que ele viveu. Deixou a esposa, Esther, deixou 3 filhos e ele cometeu o equívoco do suicídio. E ele, quando percebeu o erro, queria voltar atrás, mas já não havia mais a possibilidade, a hipótese, porque ele já tinha cometido o crime para consigo mesmo. Nós vamos então iniciar o 5º programa desse capítulo. Mas antes disso, tudo bem, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio. Cumprimentamos também os nossos telespectadores que têm acompanhado, divulgado, interagido conosco. Gratidão pela oportunidade que estamos tendo. Vamos começar a leitura então de André Luiz? Demonstrando infinita confiança em nós, Raul contou a sua história triste, procurando justificar o ato extremo. Na mocidade, viera do interior para a cidade grande, atendendo ao convite de Noé, seu camarada de infância. Companheiro devotado e sincero, esse amigo apresentara-o, certa vez, à noiva querida, com quem esperava tecer, no futuro, o ninho de ventura doméstica. Aí, desde o dia, porém, que vira Esther pela primeira vez, nunca mais pôde esquecê-la. Personificava a jovem o que ele, Raul, reputava como seu mais alto ideal para o matrimônio feliz. Em sua presença, sentia-se o mais ditoso dos homens. Seu olhar alimentava-lhe o coração. Suas ideias constituíam a continuidade dos seus próprios pensamentos. Como? Porém, fazer-lhe sentir o afeto imenso? Noé, o bom companheiro do passado, tornara-se-lhe o empecilho que precisava remover. Esther seria incapaz de traição ao compromisso assumido. Noé mostrava-se infinitamente bondoso e estimável para provocar um rompimento. Foi então que lhe nasceu no cérebro a tenebrosa ideia de um crime. Eliminaria o rival, não cederia sua felicidade a ninguém. O colega deveria morrer, como, porém, efetuar o plano sem complicações com a justiça? Enceguecido pela paixão violenta, passou a estudar minuciosamente a realização de seus criminosos propósitos e encontrou uma fórmula sutil para a eliminação do companheiro dedicado e fiel. Ele, Raul, passou a usar conhecido e terrível veneno em pequeninas doses, aumentando-as vagarosamente até habituar o organismo com quantidades que para outrem seriam fulminantes. Atingindo o padrão de resistência, convidou o companheiro para um jantar
e propinou-lhe o veneno odioso em vinho agradável, que ele próprio bebeu sem perigo algum. O capítulo de hoje, essa parte do capítulo de hoje, nos marca profundamente o que uma ação premeditada pode levar no futuro para um espírito. Aqui nós observamos um triângulo amoroso em que é muito comum nós encontrarmos aqui na Terra, na dimensão em que vivemos, com a maneira que lidamos com os sentimentos, com as vontades, com as necessidades. Este companheiro que viera junto com Noé para a cidade grande, ao conhecer Esther, não mediu as consequências. Quis ela, mas tinha uma pessoa na vida dela. O que fazer? Como agir? Vou tirar a vida dele. E ele foi, ele próprio, tomando o remédio, o veneno, até que pudesse habituar o seu organismo, para que num dia pudesse dar a ele e não ser taxado de criminoso. Então nós vemos que essa história, muitos podem imaginar, é uma história triste, é uma história pouco vivida no dia a dia, ela é mais vivida do que imaginamos. Então é um convite para nós podermos analisar também os passos que nós estamos dando. Às vezes não chegamos a este ponto extremo, mas vemos em pequenas outras situações o quanto o nosso pensamento desequilibrado, o nosso pensamento desajustado pode prejudicar a nós mesmos e prejudicar também o nosso semelhante. Quando nos prejudicamos, estamos falando do hoje com repercussão no amanhã. Quantas pessoas neste exato momento não estão no mundo espiritual presas ao remorso, ao ressentimento, ao que fizeram e poderiam ter deixado de fazer? Então nós temos que analisar muito que às vezes um deslize pode nos custar muito caro. E hoje nós estamos vendo a repercussão espiritual de uma dessas histórias. É verdade. E como conta essa história, nós percebemos que ao longo da história da humanidade existem milhões e milhões de situações semelhantes. Às vezes, a pessoa não envenena o outro, mas descarrega uma carga negativa do seu pensamento, capaz de colocá-la em uma cama. Hoje o Espiritismo resgata, através do magnetismo e das suas consequências naturais do poder do pensamento humano, as consequências que muitas vezes pode levar uma criatura diante dos pensamentos desequilibrados, atingir aquele que geralmente não tem fé, não tem uma religião, não tem uma conduta ereta no campo do bem, fazendo-se assim ser atingida de cheio pelo pensamento daquele que quer o seu mal. A ciência tem trazido para os nossos estudos cotidianos de que 80% das doenças que são diagnosticadas com determinados tipos de patologia, no fundo, não se tem a comprovação exata, porque quando feitos os exames, não há o diagnóstico exato daquela doença. Ou seja, nós temos o perispírito, que carregamos do passado as deficiências naturais dos erros que cometemos e, consequentemente, através do perispírito, é que estão armazenados em algumas partes do nosso corpo, em alguns órgãos, uma deficiência. E quando nós desequilibramos o nosso pensamento, essas regiões são atingidas e afetadas. Como hoje, por exemplo, nos Estados Unidos já se descobriu, através do cancro, como se chama em Portugal, e do câncer, como nós falamos no Brasil,
que não é uma doença apenas kármica, como nós, os espíritas, apregoamos. Trata-se também de uma situação que todos nós temos as células cancerígenas. E já foi diagnosticado pela ciência que quando nós desequilibramos o nosso pensamento, seja por uma raiva, seja por emoções muito fortes, negativas, seja por rancor, nós fazemos com que essa célula se desperte, vindo à tona o cancro ou o câncer. Por isso nós percebemos que o nosso pensamento é tudo, e é isso que nós vemos aprender com essa lição dessa grande amizade entre Raul e Noé, onde o coração falou mais alto e onde uma mulher interferiu, muitas vezes até sem saber, nesse ato criminoso cometido por Raul. Então nós vemos, André, querido telespectador, o quanto é importante nós começarmos a aprender a vigiar o nosso pensamento. Dando continuidade, Noé, porém, desaparecera em poucas horas, passando por suicida. A apreciação geral. Guardou ele para sempre o segredo terrível e, depois de cortejar gentilmente a noiva chorosa, conseguiu impor-lhe simpatia, que culminou em casamento. Atingira a realização do que mais desejava. Esther pertencia-lhe na qualidade de mulher. Vieram os filhinhos enfeitar-lhe o viver, mas a sua consciência fora ferida sem remissão. Nas mais íntimas cenas do lar, via Noé, por meio da tela mental, exprobando-lhe o procedimento. Os beijos da esposa e as carícias dos filhos não conseguiam afastar a visão implacável. Em vez de decrescerem, seus remorsos aumentavam sempre. No trabalho, na leitura, na mesa de refeições, na alcova conjugal, permanecia a vítima a contemplá-lo em silêncio. A certa altura do destino, quis entregar-se à justiça do mundo, confessando o crime hediondo. Entretanto, não se sentia com o direito de perturbar o coração da companheira, nem deveria encher de lodo o futuro dos filhinhos. A sociedade respeitava-o, acatando-lhe o ambiente doméstico. Companheiros distintos de trabalho prezavam-lhe a companhia. Como esclarecer a verdade em semelhantes contingências? Não obstante, amar ternamente a esposa e os filhos achava-se esgotado, ao fim de prolongar resistência espiritual. Receava a perturbação, o hospício, o aniquilamento, fugindo à confissão do crime que, cada dia, se tornava mais eminente. A essa altura, a ideia do suicídio tomou vulto em seu cérebro atormentado. Não resistiu por mais tempo. Esconderia o último ato do seu drama silencioso. Como ocultar a primeira tragédia? Comprou um revólver e esperou. Certo dia, após o trabalho diário, absteve-se do caminho de volta ao lar e empunhou a arma contra o próprio coração, agindo cautelosamente para evitar as marcas digitais, atingindo o alvo. Em um supremo esforço, desfizera-se do revólver homicida e não teve a atenção voltada senão para o intraduzível padecimento do tórax estrangulado. Dificilmente, como se os seus olhos permanecessem anuviados,
sentiu que algumas pessoas tentavam socorrê-lo e, em seguida, verdadeira multidão de criaturas que ele não pôde ver, arrebatava-o do local de dor. Desde então, um enfraquecimento geral tomara-o por completo. Sentia-se presa de um sono pesado e angustioso, cheio de pesadelos cruéis. E, por fim, somente recuperara a consciência de si mesmo, ali naquele quarto modesto, depois de Alexandre restaurar-lhe as energias em prostração. Nós observamos, com a leitura, o quanto o remorso pode atrapalhar no juízo que nós fazemos de nossas decisões. O erro dele já nasceu em matar Noé. Matando Noé, se casando com Esther, começou a vir um remorso. E o remorso ele só foi aumentando. Não há remédio contra o remorso. Não há nada que eu possa fazer para esquecer o crime cometido. E foi nascendo dentro dele o pensamento de suicídio, de tirar sua própria vida, que já não tinha mais importância, não faria nenhuma falta. Se ele se entregasse para a polícia, o que a família poderia pensar dele? O que os filhos poderiam pensar dele? Como é que ficaria a família nesta condição? Agora, se ele tirasse a sua própria vida e passasse aos olhos dos outros que foi um homicídio, ele sairia deixando a família sem qualquer pensamento de que ele estava desgostoso com a vida. Então foi um crime que ele cometeu perante si, foi um crime premeditado. Ele teve o cuidado de não deixar nem as digitais no próprio revólver, para que não viesse a incriminá-lo de um ato que ele próprio cometeu. Então nós passamos a ver que os espíritos não incentivaram ele, ele deu o primeiro passo. E a partir do momento que ele cogitou se matar, aí veio aquelas companhias espirituais e o pior, quando ele cometeu esta atitude, ele foi levado sem qualquer consciência por estes espíritos terríveis, mantendo-o sob o cárcere da própria condição de que não sabia o que se passava. Nós também, André, podemos elencar aqui alguns pontos que julgamos serem importantes, dentre esses que você já comentou, a questão 621 do Livro dos Espíritos, aonde está escrito a lei de Deus, e os Espíritos respondem na consciência. E nessa questão de Raul, nós vamos perceber que não foi ninguém que o incriminou, porque ninguém ficou sabendo diretamente do seu crime. Mas quem o incriminou foi a sua própria consciência. Ele relata que quando ele estava em casa, até nos momentos íntimos com a esposa, ele via Noé. Quando ele estava abraçando os filhos, ele via Noé. Quando ele estava no trabalho, lhe aparecia a figura de Noé. Aqui pode realmente Noé estar o acompanhando, porque é possível isso, mas também pode estar dentro daquela condição que nós chamamos da própria consciência. Porque ele cometeu um crime com um grande amigo, o amigo que na verdade lhe ajudou. Foi o amigo que lhe trouxe para uma cidade maior para que ele pudesse ter uma oportunidade melhor de vida. Então, nós começamos a perceber o que é a consciência. Segundo, as religiões tradicionalistas são incapazes de nos falar o que é a vida depois da morte. E, logicamente, a saída para muitos é imaginar que cometeu um grande erro e não tem mais conserto. Então, o meu conserto é me se suicidar. Eu acabo com tudo. E o grande desespero é quando os espíritos despertam no mundo espiritual e percebem que está com a consciência pesada e, além disso, cometeu mais um crime para com ele mesmo
que é o ato do suicídio. Então nós vemos aqui uma série de situações que nos leva a meditar sobre o nosso comportamento, sobre as nossas consequências dos nossos atos. É verdade que quando erramos, vamos enfrentar o nosso erro, mas é verdade também que o Espiritismo nos traz informações de grande valia para as nossas reflexões sobre a vida, sobre a morte, sobre os nossos atos. Eu ainda hoje conversava com o Pires Lima, um amigo de Portugal que está aqui conosco no Brasil, e falava sobre o livro Missionários da Luz. A grande maioria das pessoas leem achando que é uma ficção. A gente não consegue entender o que é as coisas no mundo espiritual. Não é? Vamos dar continuidade para nós arrematarmos esse capítulo maravilhoso, não é? Ou seja, esse 5º programa do capítulo 11º, que está cheio de surpresas para todos nós. Continua André Luiz. Terminando a confissão longa e amargurosa, Raul tinha o peito opresso e lágrimas pesadas a lhe lavarem o rosto. Comovidíssimo, não sabia, por minha vez, o que externar. Aquele drama oculto daria para impressionar corações de pedra. Alexandre, contudo, demonstrando a grandeza de suas elevadas experiências, mantinha respeitável serenidade e falou: nos maiores abismos, Raul, há sempre lugar para a esperança. Não se deixe dominar pela ideia de impossibilidade. Pense na renovação de sua oportunidade. Medite na grandeza de Deus. Transforme o remorso em propósito de regeneração. E após ligeira pausa, enquanto o infeliz se debulhava em pranto, o mentor prosseguia: em verdade, seus males de agora não podem desaparecer milagrosamente. Todos faremos a colheita compatível com a semeadura, mas também nós, que hoje aprendemos alguma coisa, já passamos inúmeras vezes pela lição de recomeçar. Tenha calma e coragem. Em seguida, Alexandre passou a notificá-lo relativamente à causa de nosso interesse, explicando-lhe que o trabalho de auxílio fraterno fora iniciado por meio das orações da esposa, carinhosa e desolada. Deu-lhe notícias dela, dos filhinhos e dos velhos tios. Falou-lhe das saudades de Esther e de sua ansiedade para vê-lo, ainda que fosse em ligeiro minuto, em ocasião de sono do veículo físico. Ouvindo as derradeiras informações, o suicida pareceu reanimar-se vivamente e observou: ai, não sou digno, minha miséria acentuar-lhe-ia as dores. O orientador, porém, afagando-lhe paternalmente a fronte, prometeu intervir e solucionar o problema. Aqui nós vemos que o plano espiritual, eles também se deparam com muitas dificuldades. Nós vemos que Alexandre, por mais que tinha um conhecimento e uma ascensão espiritual, ele também tinha leis a serem seguidas. Os espíritos não fazem o que querem, do jeito que querem, na hora que querem. Se aqui nós temos leis, se aqui nós temos deveres, direitos, no plano espiritual a caminhada é a mesma, com direitos, com deveres. E ali Alexandre orienta de que, apesar de todo o crime que ele cometeu perante Noé, de todo o crime que ele cometeu perante si, de que ele não deveria perder a esperança, e sim recomeçar, e sim dar continuidade, e que as preces da sua esposa estavam lhe ajudando imensamente nesta nova etapa. Dando continuidade, retiramo-nos de novo, e percebendo minha profunda admiração, Alexandre ponderou: no pequeno drama em observação, meu amigo, você pode calcular a extensão e a complexidade
de nossas tarefas nos serviços intercessórios. Os nossos companheiros encarnados pedem-nos, por vezes, determinados trabalhos do conhecimento das verdadeiras situações para a sociedade humana. Raul é uma vítima de sicários ocultos, quando é apenas vítima de si mesmo. Para a companheira, é o marido ideal, quando foi criminoso e suicida. Compreendia as dificuldades morais em que nos achávamos, para atender à petição que nos conduzira a semelhante serviço. As palavras do instrutor não evidenciavam outra coisa. Entendo assim, ousei perguntar. Antes de nós vermos a pergunta e a resposta de Alexandre, é importante que nós analisemos o quão se faz necessário aquelas palavras de Jesus: vigiai e orai para não cairdes em tentação. André, vigiarmos do quê? Vigiarmos os nossos pensamentos, as nossas vontades, os nossos sonhos, vigiarmos o nosso comportamento. Não é tudo que nós queremos que nós podemos ter. Aqui nós vemos Raul, não contente apenas com a amizade com Esther, quis ela, teve que matar Noé, ele não aguentando a pressão que ele gerou para ele tirou sua própria vida, deixou a companheira sem o marido, deixou o pai sem os filhos, tudo por uma história começada há anos atrás. Vigiar, orar pedindo força. Não é fácil estarmos reencarnados aqui. Os desafios são muitos. Por isso da importância de persistirmos, lutarmos, para sairmos daqui um pouco melhores do que quando chegamos. Dando continuidade, acredita esteja a irmã Esther preparada para o realismo de nossas conclusões? Alexandre abanou a cabeça negativamente e redarguiu. Somente são dignos da verdade plena os que se encontrem plenamente libertados das paixões. Esther é profundamente bondosa, mas ainda não alcançou o próprio domínio. Não possui as emoções, antes é possuída por elas. Em vista disso, de modo algum, lhe poderíamos dar o conhecimento completo do assunto. Está preparada para a consolação, não para a verdade. As afirmativas do instrutor chocaram-me de certo modo. De que maneira omitir os pormenores da tragédia? Não seria faltar à realidade? Por que processo confortar a esposa saudosa, ocultando-lhe o sentido verdadeiro dos acontecimentos? Alexandre, porém, compreendeu minhas indagações e observou. Com que direito perturbaríamos o coração de uma pobre viúva na crosta, a pretexto de sermos verdadeiros? Por que motivo tisnar a esperança tranquila de 3 crianças adoráveis, envenenando-lhes talvez o destino tão só para nos exibirmos como campeões da realidade? Haverá mais alegria em mostrar a sombra do crime que em descobrir a fonte do conforto? André, meu irmão, a vida pede muito discernimento. Cada palavra tem sua ocasião, como cada revelação o seu tempo. Não podemos compreender um serviço de socorro com o esmagamento do suplicante. A oração de Esther não lhe poderia ser portadora de desalento. Por isso mesmo, nem todos recebem, quando querem, a delegação de mais alto para os serviços de assistência. Aqui, André, eu acredito que nós podemos encerrar mostrando a justiça divina. E hoje, conhecendo um pouco o Espiritismo, eu posso dizer que cada vez mais me apaixono pelas leis divinas. Porque a lei divina é justa, ela não faz favores, mas ela nos traz aquilo que necessitamos. Se plantamos algo ruim, vamos colher algo ruim. Se plantamos algo bom, vamos ter algo bom. Uma vez o Chico dizia:
Às vezes a verdade tem que ser ponderada. Às vezes não é mentir, é omitir uma informação para que o sofrimento não seja mais extenso. E é interessante que André Luiz ele via a situação apenas sob o ângulo da razão. E coube a Alexandre mostrar para André Luiz que nem só pela razão se resolve um problema. A razão nos diz para contar a verdade, mas por detrás disso tem uma mulher viúva com toda a pressão de estar na crosta que não suportaria. 3 filhos pequenos que poderia macular o seu destino sabendo que o pai matou uma pessoa, não aguentando, se matou. Naquele momento e naquela situação, ninguém ganharia com a realidade. Então é preferível levar o consolo para que mais tarde, mais preparados, pudessem ouvir a verdade e ter maturidade para viver com a verdade. E o nosso telespectador vai entender no 6º programa desse capítulo 11º, porque Esther teve uma mudança de comportamento e de pensamento. A verdade iria colocá-la a uma cama. Mas como ela está sendo auxiliada e ela acredita nesse auxílio, e ela está buscando esse auxílio para se reformar, para se adequar, então a gente percebe que nós vamos ver no final desse capítulo, depois, na semana seguinte, no próximo programa, você vai perceber que ela diz exatamente isso. Essa moça está recebendo ajuda porque ela se permitiu ser ajudada. Então não percam não, a próxima parte é o desfecho final desta história interessante, curiosa, e convidamos todos para nos acompanhar e para divulgar o estudo do livro Missionários da Luz. Queridos amigos, nós vamos encerrando então o 5º programa do capítulo 11º. Até a semana que vem, que Jesus nos abençoe, nos guarde e nos proteja hoje e todo sempre. Um beijo em seu coração.